Deixa eu contar uma história para vocês. Uma pessoa chegou para mim e fez uma pergunta, só que ela quis dar o contexto da pergunta. E ela disse assim, olha, eu estou trabalhando agora no emprego e eu conheci um dos colegas de trabalho, um cara muito legal, alegre, assim, todo mundo gosta dele lá no trabalho. Agora tem um outro chamado João, que, assim, não é um cara ruim, não, um cara tranquilo, mas ele é um pouco reservado. E, assim, como esse outro meu amigo, que é Pedro, ele é crente. Agora, a gente só sabe porque ele, na hora do almoço, fica lendo a Bíblia, etc. E aí, um dia até a gente levou ele na casa dele, né, de carro com outras pessoas, e ele disse para não ir na frente da casa dele, porque, assim, não queria que os vizinhos o vissem com mulheres e homens no carro, né? Então, ele desceu numa esquina antes. A gente voltou para o trabalho, um determinado dia, na hora do café, eu falando com ele, aí eu disse, olha, você sabia, Pedro também é crente. E aí ele olhou para ela, né, e assim, demorou um pouco, aí disse assim, olha, eu não sei não, porque o Pedro, ele fuma. Aí eu disse, então você vai me perguntar sobre o que eu acho do cigarro? Ela disse, não. Eu queria perguntar o que é que nos identifica. O que é que, quando as pessoas olham para mim, ela entende que eu sou de Cristo. Ela entende que eu sou discípulo de Cristo. Eu disse, puxa vida, boa pergunta. O professor, quando diz que é boa pergunta, é porque ele sabe a resposta rapidinho. Mas nessa eu disse, olha, eu vou precisar pensar um pouquinho. Vou precisar pensar, porque isso não é uma conta que a gente faz e dá o resultado. E pensando nisso, eu comecei a voltar lá atrás, né, nas Escrituras, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 12, quando o nosso Deus, o Senhor, chama Abraão e diz lá no capítulo 12, versículos 3 e 4, onde vai dizer para ele, olha, seja uma bênção e em ti serão abençoados todas as famílias, todos os povos. A história se desenvolve e Moisés, ele é chamado para libertar o povo do Egito. De fato, um bando de gente estava lá sendo escravo no Egito. E quando eles saem, eles vão até o Monte Sinai. E no capítulo 20, nós temos a declaração dos 10 mandamentos. Mas no versículo 19, ou melhor, no capítulo 19, versículos 4 e 5, Deus vai dizer alguma coisa para Moisés, e diz assim, olha, tendes visto o que eu fiz aos egípcios, pedindo para Moisés dizer para o povo, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, sê diligente, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E aí ele diz uma coisa importante, ele vai dizer assim, vós me sereis reino de sacerdotes. Vocês vão ser reinos de sacerdotes. Mas sacerdotes não é só da tribo de Levi? Guarde isso, porque vai me ajudar mais para frente na resposta a essa minha amiga. Sacerdócio e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o Senhor vai dizer isso para o povo através de Moisés e dá os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que alguns vão dizer, olha, nos primeiros 4 é amar a Deus sobre todas as coisas e nos 6 seguintes é amar o próximo como a ti mesmo.
Agora, lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, o nosso querido Salomão, aquele que no livro vai dizer, ó, eu já fiz de tudo, já peguei tudo, já aprontei, já fiz o que é bom, já fiz o que é certo, já fiz o que é errado, já fiz de tudo. E no final do livro, talvez Eclesiastes só tivesse ter tido essa passagem, esse versículo 13, resolveria o livro, mas a gente perderia o contexto. E ele vai dizer, de tudo que você ouviu, em suma, teme a Deus e guarda a sua palavra. Em outras palavras, eu poderia dizer que esse é o resumo dos 10 mandamentos, né? Teme a Deus, os mandamentos de 1 a 4, e guarda a sua palavra quando ele diz ame o próximo. Mas o final, e aí eu gostaria que você olhasse na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Porque no final ele vai dizer, porque esse, talvez na sua versão tenha, é o dever de todo homem. Eu sempre tenho dito que é bom você gastar com versões das Escrituras, né? Várias versões bíblicas, NVI, enfim, várias. Agora não, os jovens têm celular, pode ter aí várias versões num celular só. A NVI vai dizer, talvez você tenha na sua tradução, é essencial para o homem. Mas eu gosto de uma versão da espanhola, né? Que ela diz, isso é o homem. Amar a Deus, ou temer a Deus, e cumprir a sua palavra, isso é o homem. Isso é o ser humano. Isso é o que o Senhor espera de nós. Salomão vai dizer, é isso. Não são coisas que eu já provei, eu já fiz, mas são as coisas que derivam do meu amor ao Senhor e do que eu sou. E se a lei resume isso, Jesus já tinha trabalhado essa questão, né? Por 3 vezes a gente tem esse texto, que, por exemplo, eu vou escolher o texto de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34, porque isso tem lá em Mateus e tem também em Lucas. Lucas, ele está questionando o jovem que chega perguntando para ele, o que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? E aí o Senhor Jesus vai dizer, o que é que diz a lei? E aí ele fala isso aqui que Jesus disse. Amar a Deus com todo o teu ser, o seu entendimento, a sua alma, a sua força, com você, tudo que é você, tudo que representa você, quer seja seu físico, quer seja seu mental, e ame ao próximo como a ti mesmo. Agora, isso se tornou um mantra, isso se tornou um jargão dos judeus. Isso parece que se tornou algo que perguntou sobre a lei, eu cito lá, Eclesiastes, ou melhor, Deuteronômio capítulo 6 e Levítico capítulo 19. Pronto, junto tudo, dá isso. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, em Lucas, aquele jovem já estava com isso na ponta da língua. Jesus vai dizer, fazeis isso e viverás. Mas ele insiste. Aí o Senhor disse, tá bom, você quer ser perfeito? Vende tudo que tem e vem e me segue. Aí eu não sei. No texto de Mateus, o Senhor parece dizer, olha, eu vou dizer o que vocês querem ouvir e resolva a questão. Ele já estava discutindo com os saduceus, agora eram os fariseus. Só que aqui tem uma resposta do mestre da lei. E sabe o que o Senhor Jesus vai dizer no final, no versículo 34, né? Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. Longe? Eu deveria estar dentro cumprindo essa
ação, essas duas coisas que se tornam uma, eu deveria estar lá. Eu deveria ser reconhecido como tal. Mas isso aqui, gente, presta atenção no que eu vou dizer, isso aqui é ser uma pessoa religiosa, um cidadão, um bom cidadão. Você teme a Deus, e eu sei que tem muita gente que não rouba, muita gente que não mata, muita gente que é fiel, muita gente que não mente, muita gente que não deseja nada do próximo e muita gente que vai na igreja. Se é isso que define a gente, então somos mais um grupo no meio de tantos. E esses homens aqui, tanto os saduceus, como os fariseus, como os samaritanos, como qualquer outros, interpretaram mal as Escrituras. Porque interpretaram mal as Escrituras, fariseu. Interpretaram mal as Escrituras, saduceus. Interpretaram mal as Escrituras, samaritanos. E tantos outros e outros e outros. Quando nós interpretamos as Escrituras, como diz o apóstolo Paulo para os Gálatas, a lei serviu como instrutor para Cristo. Se eu, ao ler as Escrituras, sobretudo a lei, e não chegar em Cristo, eu vou criar outra coisa. Jesus é o nosso alvo, é o que nos define, é o que nos representa. E como nós vimos o Antônio lendo aqui, João capítulo 13, a partir do versículo 33, Jesus vai dizer, olha, eu vou dar um upgrade para esse mandamento que está tão batido e já passou como sendo algo que descreve as pessoas, se eu fizer isso eu estou resolvido. E Jesus vai dizer, vocês, quando amarem uns aos outros, como eu amei vocês, vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros, e aqui esse amor que Jesus escreve, sabe onde tem? Só aqui. Porque aqui eu estou dizendo só na igreja. E na igreja quem? Pessoas. Só existe na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor, que é você e eu. Porque é esse amor que eu cedo para o próximo, que é o segundo grande mandamento, é possível que eu não tenha retorno. Mas o que Jesus está dizendo aqui é, quando vocês amam uns aos outros, quando há retorno no seu amor, as pessoas reconhecerão que são meus discípulos. E os apóstolos, eles entenderam isso. A doutrina dos apóstolos, citada em Atos 2, 47, ou melhor, 42, é justamente o que descreve o que Jesus está dizendo. Esses discípulos estavam, toda vez que Jesus falava que ia morrer, discutindo quem era o primeiro entre eles. Jesus vai dizer, eu vou para Jerusalém e vou morrer. Eles, quem vai ser o primeiro? Até um deles vai chamar a mãe, para dizer, fala com Jesus aí, bota vocês dois no primeiro lugar. E o Senhor vai dizer, se vocês não se resolverem, e graças a Deus que resolveram, porque nós estamos aqui, ninguém vai saber que vocês são meus discípulos. Irmãos, nós precisamos realmente sair daqui para as pessoas nos verem que nós amamos uns aos outros. Nós precisamos ter mais reuniões em casa, para que o meu vizinho saiba como vocês me amam, e que eles não têm isso. Para que eles entendam o que era amar uns aos outros, que a gente vá nesse lugar aí, na Jaqueira, sei lá onde é, no lugar, que vai todo mundo para lá, para as pessoas verem como que nós nos relacionamos.
Que vocês venham para a escola da Bíblia, todo mundo estude aqui. Estude na escola da Bíblia para as pessoas virem e vejam vocês se amando uns aos outros. Porque quando nós amamos uns aos outros, as pessoas vão saber quem nos representa e vão saber quem nós somos. E eu queria justamente usar uma carta, que é a carta de 2 Pedro, para mostrar para nós algumas coisas práticas, porque falar de amor, a gente tem muitos pensamentos sobre isso. E na carta do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, parece que é bem contextualizada no que diz respeito a esse assunto, porque o mundo estava pressionando a igreja para que eles pudessem, assim, viverem. Então, essa pressão que havia do mundo para com a igreja, o apóstolo Paulo dá algumas dicas de como eles deveriam viver. Até no capítulo 2, versículo 21, ele vai dizer, olha, Jesus deixou passos para serem seguidos. Eu vou pisar onde Jesus pisou. E se Jesus está dizendo, ame uns aos outros como eu vos amei, é certo que vai acontecer. É tipo assim, eu ligo na tomada e vai acender. E todo cristão que, quando é batizado e de Cristo é revestido, vai acender, vai amar uns aos outros. E nessa carta de 1 Pedro, no capítulo 2, que de fato começa ali no versículo 22 do capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. Parece que ele está copiando amar a Deus e amar uns aos outros, o amor fraternal. Não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. Não precisava, mas ele diz, ardentemente. Ardentemente. Ame uns aos outros ardentemente, com fogo, com desejo. Eu quero realmente fazer por você isso, irmão. E ele vai continuar usando um texto do Antigo Testamento. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, e a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E cada vez que nós vivemos a palavra do Senhor, ela fica eterna. Você quer matar a palavra? Pare de praticá-la. Quando a igreja parar de praticar a palavra do Senhor, porque é nós que precisamos fazer com que ela seja viva para as pessoas. E essa vividez que as pessoas devem ver e contemplar está composto no nosso amor um para com os outros. Ele vai dizer isso e vai dizer, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O que foi que disseram para você quando lhe evangelizaram? Que Jesus é o Salvador. Que Jesus é o Senhor. Essa palavra que faz com que eu e você nos relacione de uma forma que o mundo não conhece, que o mundo não sabe e que o mundo não vive, mas eles vão desejar viver porque nós vivenciamos isso. E aí, no capítulo 2, ele vai dizer, como é que a gente faz? Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E aqui ele vai dizer que a gente tem que deixar um monte de coisa e vai dar uma ilustração de como é que nós nos portamos diante das Escrituras. Ele diz, como criança, que quando está com fome,
chora. Não é? Muito. E aí só acalma ele quando dá comida. E isso é uma coisa legal aqui, porque eu sei que tem algumas pessoas que vão receber o certificado, não é? Hoje aqui? Quem que é? Já receberam? Ah, tá. Mas estão aqui? Tem alguém aqui que recebeu o certificado? Olha, gente, puxa vida, bater palma para vocês, porque vocês... muito bom. Porque vocês demonstraram esse desejo ardente de sair de casa, de vir para cá, de aguentar os professores... Não, aguentar os... De, assim, gostarem dos professores, de eles fazerem tão bem. Vocês tiveram esse desejo, essa vontade de querer vir apesar das dificuldades, não foi? Muitas coisas vocês deixaram para estar aqui. E esse desejo ardente é que vai realmente dizer como é que está o meu relacionamento com as Escrituras. Agora, presta atenção, quando uma criança não chora para comer, algum problema tem, não é? Quando uma criança não chora para comer, é muito possível que ela esteja o quê? Doente. Quando nós não desejamos a palavra, é muito possível que eu esteja doente. E eu vou precisar de você, meu irmão, para me ajudar nisso. Eu vou precisar de você para você me curar com essa enfermidade que não deixa a palavra do Senhor penetrar. Esse desejo que faz isso, porque essa palavra é que nos transforma. Lá em Atos capítulo 11, nós temos o começo da igreja em Antioquia. Os irmãos saíram lá de Jerusalém por causa da perseguição com Estevão, foram para Antioquia, e aí começaram a pregar a palavra, a igreja cresce, e puxa vida, cresceu, e a ideia era, Jesus é o Senhor. Os apóstolos ficaram sabendo lá em Jerusalém, disseram, vamos mandar alguém para lá. Vamos mandar Zé. Sabe, né? Mandaram José. Mandaram o Zé aqui para nós. Agora, alguém conhece um Zé aqui? Geralmente, quando a gente conhece um Zé, a gente diz alguma coisa, né? Vou sempre no sábado na casa da minha irmã, e lá tem o seu Zé da bomba. Então, tem o Zé do milho, o Zé. Mandaram um Zé para lá. Mas sabe que Zé era esse? O Barnabé. Barnabé é filho da exortação. O Zé da exortação. O Zé da exortação. Aquele que, quando as coisas estavam ruins, chama o Zé. Ele vai dizer, tá bom. Agora ele não era insincero, não. Ele era sincero, porque ele conseguia ver de uma forma impressionante com as pessoas. Foi esse Zé que disse para Paulo, quando queria, assim, Paulo dizer, manda Marcos embora. Ele disse, não, então eu vou com ele. E no final da vida do apóstolo Paulo, esse Marcos, que Paulo tinha desprezado, escreve dizendo, manda Marcos para cá, para ele me ajudar. Sabe por causa de quem? Por causa do amor do Zé. Esse Zé, que quando o apóstolo Paulo tinha se convertido, o pessoal não acreditava. Vai, pega Paulo, leva para os apóstolos, está perseguindo, então vamos fazer o seguinte, leva ele para a sua cidade, Tarso, deixa ele lá. E aí, quando ele chega lá na igreja em Antioquia, ele ajuda, e diz lá em Atos capítulo 11, que a igreja cresce porque ele era um homem bom, um homem que fazia o bem entre os irmãos, amava uns aos outros. Mas ele disse, sabe, tem uma coisa que eu quero fazer, eu vou lá em Tarso, e vou pegar Paulo, e vou trazer para cá. Paulo, ainda bem que ele veio, porque depois que ele saiu de Tarso, foi para o céu, nunca mais voltou. Primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, quarta viagem. Esse Zé foi lá e disse, Paulo, a gente precisa que você ensine a palavra.
Eu pratico o amor, dou o meu exemplo com o meu amor, e eu preciso da tua palavra. E diz lá no versículo 26 que por um ano ensinaram as Escrituras, e o que aconteceu? As pessoas estavam reconhecendo, identificando aquele grupo como cristãos. Por causa do exemplo de Barnabé, ou Zé, e por causa do ensino das Escrituras. O que vocês aprenderam na escola da Bíblia não foi um modelo de igreja, mas foi um modelo de Cristo, que se vocês viverem por Ele e para Ele, vocês vão ver a transformação nas suas vidas, e as pessoas vão olhar em você e vão dizer, ali vai um cristão. Ali não vai aquele que na hora do café fica com a Bíblia debaixo do braço ou lendo. Ali não vai aquele cara que fica fazendo graça para todo mundo rir. Ali vai um discípulo de Cristo que ama uns aos outros porque Jesus os amou. Deseje ardentemente a palavra do Senhor. E aqui, um outro versículo que eu já estou indo para o final, é o versículo 5. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo. Para ser sacerdote santo. O que faz um sacerdote? Leva você para Deus. Porque quando o sacrifício é feito, o sacrifício toma o seu lugar. O sacrifício que morre é alguém no seu lugar. Então, ele leva você para Deus. E, consequentemente, você me leva para Deus. Porque nós somos sacerdote um dos outros. Ah, Ricardo, mas isso é difícil. É verdade. Mas será que é tão difícil assim? É possível. E talvez essa ilustração do prédio ajude a gente. Porque eu posso imaginar aqui o apóstolo Pedro citando isso para aqueles irmãos lá, dizendo, olha, vocês são pedras. E pedras para construção, né? Para nós fica difícil entender isso. A gente entende tijolo, não é? Tem tijolo. Aqui atrás tem alguns tijolos. Agora, quem é pedreiro aqui sabe que quando ele está... Eu não sei, tá? Então, quando a gente está sentando os tijolos, chega num lugar que fica um pedaço pequeno. Ok? E aí, com aquele tijolo grande, não cabe. Aí, o que é que o pedreiro faz? Pega aquela colher e faz assim, ó. Pá! Pá! Quebra. Quebra você e faz daquela forma para encaixar ali, para terminar a obra. Talvez você seja aquele que o Senhor esteja quebrando em alguma coisa. Quebrando você em alguma aresta que não te faz caber no lugar que deveria caber. Para que você possa ser sacerdote do outro. Então, chore, mas não chore muito. Quando ele lhe der aquela pancada. Mas glorifique a Deus, porque provavelmente é por causa disso que outros irmãos vão demonstrar para todos que essa igreja é identificada pelo amor uns aos outros a Cristo. Nós somos sacerdotes uns dos outros. E quando nós estamos servindo uns aos outros, o mundo, todo mundo, vão saber quem somos.
quem nos representa. Então, nós temos várias oportunidades aqui, porque eu sei que tem muito Zé aqui. Tem muito Zé. E sabe, também tem muito Paulo, que ensina uns aos outros por meio da palavra, que pode instruir uns aos outros por meio do exemplo. Então, nós somos aquele que, poxa, eu virei uma pedrinha, bem pequenininha. Mas sabe, sem essa pedrinha, esse muro não fecha. Então você vai fazer a diferença na sua parte, neste corpo, para que o mundo creia que o Senhor enviou Jesus para nos salvar. Irmãos, eu queria ler o versículo 10 e depois o 9, para a gente concluir. Irmão, nós não éramos nada. Se eu pensava que era alguma coisa, eu não era absolutamente nada. Se eu penso ainda que sou alguma coisa, preste atenção, não é nada. Antes não era povo, não era gente, não era a essência que o Senhor espera que sejamos. Mas sabe, versículo 9 diz: mas agora vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são um povo precioso, exclusivo de Deus. Então vamos viver bem aqui. Ele vai dizer, com um propósito, para proclamar as virtudes de Deus, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, quem nós somos? O que nos representa? Eu diria para essa minha amiga, nós somos um povo que ama uns aos outros e que somos santos, para que você possa perceber a graça de Deus para a salvação de todos os povos.